Então, boa tarde, mais uma vez, bem-vindos todos ao nosso ciclo de conferências. Hoje temos uma convidada muito especial, a Ana Martins. É alguém da casa, portanto é alguém que estudou na nossa escola já há muitos anos, muitos anos, não é? Alguém que teve um percurso brilhante enquanto estudante, foi uma aluna brilhante, teve uma transição para o terreno, também ela muito interessante. Com altos e baixos, se calhar com baixos e altos, não sei, depois a Ana vai nos contar como é que foi esse percurso. E depois uns anos mais tarde, foi para Angola, aventurou-se no continente africano, com projetos muito interessantes, sobre os quais vai partilhar também connosco. A Ana é licenciada em Educação de Infância, tem 2 pós-graduações, é mestre na Universidade... Bem, as pós-graduações são na Universidade do Minho, depois fez mestrado no Politécnico do Porto, portanto tem um percurso académico muito rico, tem uma experiência de vida também ela muito rica, com uma diversidade extraordinária e, portanto... Então, desculpem o vosso som, por favor. Portanto, estão reunidos os condimentos necessários para termos aqui uma partilha excelente. Diferente das outras partilhas, uma partilha muito mais centrada na prática, nas vivências de um educador de infância que se aventurou fora de Portugal, ao contrário de outras conferências que nós tivemos com cariz mais teórico ou metodológico, com questões relacionadas com metodologias, com modelos. E, portanto, a Ana vai partilhar connosco a experiência de vida dela em termos profissionais, académicos e profissionais. Bem-vinda, Ana. A palavra é tua. Olá, Miguel. Olá. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, muito obrigada, Miguel, pelo convite, que desde logo aceitei, porque acho que é sempre importante. Eu também sempre gostei de ouvir a partilha das experiências dos outros e todas elas são válidas, obviamente, e acho que a minha experiência, que já é alguma, também tem algumas coisas que podem ser interessantes para vocês. Parabéns ao IPL pela iniciativa, por este ciclo de conferências à distância. Dentro da possibilidade, também já entrei em 2, para também participar e achei muito interessante. Pronto, é assim, eu vou contar um bocadinho a minha história. A minha história como educadora de infância. Eu formei-me na ESEL, na Escola Superior de Educação de Leiria, na altura no polo das Caldas da Rainha. Foi onde fiz a minha licenciatura em Educação de Infância. Terminei já há muitos anos, em 2001. E a verdade, mal terminei a licenciatura, estava cheia de vontade de trabalhar e foi uma das coisas que fiz, foi logo procurar trabalho, porque queria terminar o curso e começar a trabalhar no dia seguinte. E foi quase assim. A verdade é que mesmo, até foi a minha primeira experiência, foi nas Caldas da Rainha, num estabelecimento privado, e confesso que estava com tanta vontade e as coisas não correram muito bem. Não correram muito bem, tive uma experiência de 3 meses que em tudo contrariou aquilo que eu aprendi na minha formação. E percebi, não, a educação de infância é isto, não pode ser. Se calhar eu é que não me estou a adaptar, vou procurar outra coisa, e assim foi. E realmente nem tudo que começa torto termina mal. Foi uma experiência. A seguir fui trabalhar para uma IPSS, mais precisamente uma Misericórdia, como educadora de infância, e aí estive muitos anos. Trabalhei muitos anos, cerca de 15 anos nessa Misericórdia. Mas passei
por várias, dentro da área da educação da infância, por várias valências, várias funções. Comecei como educadora de infância, comecei a fazer uma substituição de uma baixa médica prolongada, entretanto a colega regressou e eu aceitei o desafio de trabalhar como educadora na creche familiar, o serviço de amas que essa Misericórdia tinha e tem ainda. Que foi um trabalho muito interessante. Durante 2 anos fui educadora no domicílio de amas, de senhoras com formação para exercer essa atividade, e eu com elas dava-lhes formação diária, trabalhava com as crianças que elas atendiam, por isso foi um trabalho muito interessante. Um pouco, se calhar, de educação itinerante, que andava de casa em casa todos os dias a trabalhar com as crianças. Depois disso, estive cerca de 2 anos e ainda nessa Misericórdia convidaram-me porque essa Misericórdia tinha, para além do serviço de creche familiar, tinha então 4 creches, 3 estabelecimentos de educação pré-escolar, ATL, pronto, eram vários equipamentos. E convidaram-me para a função de coordenação geral da valência de infância. E eu aceitei, um bocadinho assustada, ainda era muito nova na altura, mas aceitei. E esse foi o primeiro grande desafio, foi sair um bocadinho do papel só do educador. Comecei a trabalhar, éramos uma equipa cerca de 40 educadoras. Na altura, quando se começou a sentir no ensino privado, neste caso nas IPSS e no privado em geral, mais alguma exigência por parte dos ministérios de tutela, alguma formalização e sistematização do trabalho na área, e pronto, eu iniciei esse trabalho com as minhas colegas na valência de infância e foi muito interessante. Realmente vimos que durante uns anos deram-se grandes mudanças, havia muito, eu acho que posso dizer isso, porque foi isso também que eu vi, por colegas que trabalhavam em todo o país, que realmente ainda havia muito nessa altura, os educadores de infância, muitas das vezes o trabalho era só deles, na sua cabeça, sabiam o que iam fazer com o seu grupo, mas só eles é que o sabiam e não partilhavam com ninguém e não estava formalizado, se assim podemos dizer. Pronto, também na instituição que eu trabalhava também era assim, e a verdade é que todos juntos conseguimos mudar algumas coisas. Entretanto, ainda nessa Misericórdia, abracei depois uma outra área, que foi a área da qualidade. E aí já continuei a trabalhar com a educação, mas depois já entrei também noutro caminho, na área da saúde, da terceira idade. Também foi muito interessante, outra posição. Até que a determinada altura, e digo isto no início de 2016, achei que estava na altura de mudar, porque realmente os anos passaram muito rápido. Estive 15 anos na mesma instituição. Achei que deveria dar o lugar a outras pessoas e precisava, que acho que toda a gente também passa por isso, de ter uma mudança. Uma mudança na área da educação e uma mudança de contexto. Gostava, ao mudar, porque eu estava bem, onde estava, profissionalmente estava bem, mas gostava de ter outra experiência completamente diferente. Foi quando, então, procurei e decidi aceitar um desafio na área da educação de infância em Angola.
digo-vos desde já que não tinha nenhuma relação com o país, nem familiares que tivessem cá estado ou que fossem cá, nada, simplesmente curiosidade. A empresa que me recrutou e do processo de seleção era uma empresa portuguesa que já cá tinha estado, a colega que me recrutou, e que realmente fiquei apaixonada quando durante o processo de recrutamento sobre aquilo que ela me dizia e me falou sobre o país e sobre a própria área da educação. Então vim para Angola, estou cá há 4 anos, iniciei num projeto de educação de infância num colégio privado que seguia as orientações curriculares portuguesas, com calendário letivo também português, e que também vos digo que nessa minha primeira experiência também não me identifiquei muito com o projeto. Contrariava um pouco, já não estava, mas isso foi claro logo desde o início, quando percebi que realmente não podia explorar e trabalhar a educação de infância de acordo com aquilo que eu acreditava, pensei, não, isto já não estou em altura nem em idade de me sujeitar a isso e de dar a cara por um projeto que eu não acredito. E então, desvinculei-me do projeto. Mas fiquei encantada com o país, fiquei encantada com as pessoas e fiquei encantada com a própria área. Porque o tempo que tive nesse projeto, que foram cerca de 8 meses, percebi que, apesar de trabalhava as educadoras de infância, eram todas expatriadas portuguesas, ou seja, as educadoras tinham a mesma linguagem, tinham uma formação muito idêntica, mas todos os outros profissionais eram nacionais, angolanos. E percebemos, eu e as minhas colegas, não é? Algumas já cá estavam há algum tempo, isto realmente, o ser educadora expatriada em Angola é muito diferente de ser uma educadora expatriada portuguesa em Angola, é muito diferente de uma educadora portuguesa em Portugal. Aqui as pessoas, nós temos que ser formadores todos os dias. Todos os dias. Não há um único dia que seja igual. Nós temos que todos os dias defender a nossa causa, agarrá-la à educação de infância, está sempre presente. Não nos deixa esmorecer, no sentido de percebemos, é uma batalha. Se já é difícil em Portugal, muitas das vezes, as questões da valorização da educação de infância, já é difícil, com os pais, ainda há contextos complexos. Em Angola, então, isso ainda mais complexo é. Isto porque aqui, crianças destas idades, não é? Até aos 5 anos, são bebés, são encarados como bebés, e que realmente... E quando nós até vamos pela estrada fora, o que nós mais vemos são os estabelecimentos cuida-se. Porque existe muitos cuida-se e é esse o sentido, ficar com os bebês até aos 5 anos, em que se lhes dá de comer, em que se lhes presta os cuidados de higiene, da alimentação. Tudo o resto, isto marcar que um estabelecimento presta um serviço educativo, isto é complicado. É complicado porque mesmo os pais, muitos dos pais pensam que não vale a pena, essa parte não é preciso. Eles dizem essa parte não é preciso. Por isso isto é interessante. Então, decidi continuar e procurar algum projeto que eu me pudesse identificar mais aqui em Angola. E a verdade é que encontrei. Vinculei-me a um projeto também privado, mas que com uma grande diferença.
de calendário angolano e de currículo angolano. E este projeto, entrei nele de raiz, fiz parte da criação do equipamento e trabalhamos com os nossos educadores de infância. A nossa equipa de educadores de infância são nacionais. Eles são, os educadores são os responsáveis de cada grupo e são tudo profissionais com formação nacional e nacionais. Logo isso, que respeita o currículo angolano. Logo isso foi um grande desafio. Um grande desafio porque a educação pré-escolar aqui em Angola está agora, até há bem pouco tempo, até 2018, só a classe da iniciação, a iniciação é o último ano do pré-escolar, os 5 anos, é que estava na alçada do Ministério da Educação. As outras idades, apesar do Ministério da Educação definir um currículo, porque há um currículo definido, mas não tinha qualquer responsabilização sobre funcionamentos, era o Ministério da Reinserção Social, o equivalente à Segurança Social em Portugal. Agora, desde 2018, já toda a educação pré-escolar passou para a alçada do Ministério da Educação, mas ainda está muito no início. Já se vão vendo algumas alterações, mas continuamos a ter, principalmente a partir dos 3 anos, porque faz parte da educação pré-escolar, é encarado logo desde a creche, desde o berçário, aqui está incluído, é desde o berçário, que é a creche, até ao jardim de infância. Há a creche e o jardim de infância, a partir dos 3 anos. E no jardim de infância existe um currículo que tem que ser seguido. Um currículo que define, onde estão definidas as áreas de atuação, que é a comunicação linguística, a representação matemática, a expressão manual e plástica, meio físico e social, a expressão motora e a expressão musical. E esse currículo tem definido planos de estudo. Isto contraria tudo aquilo que foi a minha formação na área da educação de infância. Planos de estudo que nos indicam que, semanalmente, uma criança de 3 anos tem que ter 10 horas de comunicação linguística, 12 horas... Bem, agora eu não estou a dizer exatamente que são estes tempos, mas que está tudo definido, em que cada atividade tem que durar entre 7 a 15 minutos, a rotina está definida, as crianças entram às 8h10 têm um matutino, que é uma ginástica matutina, às 8h20 têm um pequeno almoço, às 8h25 atividade de expressão manual e plástica, às 8h35 tudo está assim definido. Quando eu me deparei, eu, educadora formada em Portugal, me deparei com isto, em que eu ia dar a cara por esse projeto. No projeto, isto é importante referir, a administração da empresa gestora do projeto também tem sócios nacionais, mas também tem sócios portugueses, da área da educação. E quando eu os ouvi falar sobre o projeto que eles tinham a intenção de implementar em Angola, porque já trabalhavam nessa área, porque faz parte, o centro infantil que eu trabalho faz parte de uma empresa de consultoria, e principalmente consultoria na área da educação e formação, e eu percebi que ia trabalhar então com pessoas que realmente que eram da área da educação e que acreditavam naquilo que eu acreditava e que queriam causar, implementar alguma mudança neste país. Mudança para melhor, obviamente. Por isso eu achei o projeto fantástico. Como é que
e a trabalhar com todos estes desafios. Logo a começar com isso, o currículo. Eu dizia, como é que eu nem consigo explicar isto a uma educadora nacional, não consigo. Eu não consigo explicar que ela tem 10 minutos para fazer uma atividade e a seguir vai fazer e depois vai. Eu não consigo. Como é que eu vou defender isto? Que volta é que vamos dar a isto? Pronto, esse foi o primeiro desafio. Para além de, isto é, na iniciação, que é o último ano do pré-escolar, existe aqui a dosificação. A dosificação é o plano de todo o ano letivo, onde estão definidos os temas que são trabalhados, digo-vos que são, até vai descrito, é a criança, a família, a habitação, o jardim de infância, as plantas e os animais. E durante o ano é isto que é trabalhado. E diz-nos quando é que é trabalhado. De fevereiro, março, é trabalhado o tema a criança, março, abril, o tema a família. Pronto. E com todos os objetivos, tudo, exemplos de atividades, uma série de coisas. E também na iniciação é obrigatório utilizar manuais escolares. Pronto, isto foi assim logo a primeira coisa. Outro desafio, trabalhar com profissionais da área da educação, todos nacionais. Isto, a culpa não é deles, mas Angola é um país com muito déficit, grandes falhas e muito déficit na educação, logo a começar na educação básica, e quando percebi que existem algumas exigências. Um educador de infância tem que ter curso de educador de infância para exercer, mas a grande maioria são cursos profissionais, técnico-profissionais, que duram cerca de 10 meses, cerca de 300 horas, não sei, acho que é isso. Licenciados já existem, eu tenho no meu grupo 2 licenciados a trabalhar connosco, penso que desde 2010 existem algumas centenas de licenciados e a licenciatura é de 4 anos. Centenas, mas são muito poucos num país onde há milhões de pessoas. Pronto, este foi um outro desafio. Mais um, então, ia participar na montagem de um equipamento, sabendo que aqui temos algumas limitações nos recursos. No sentido, não é que a Angola não tenha tudo, tem tudo, temos acesso a tudo. Às vezes passa-se a mensagem de que não há, os supermercados têm as prateleiras vazias, é mentira, tem tudo aqui. Obviamente que se recorre muito à importação, quase tudo. E para a montagem, questões de mobiliário, tudo isso também tivemos que recorrer à importação. Mas depois, nós para a prática, para os materiais pedagógicos, tudo isso há coisas que não podemos estar constantemente a recorrer à importação, aliás, que se traz custos, não é? E demora o seu tempo. Então, esse era outro dos desafios. E pronto, colocamos mãos à obra. Colocamos mãos à obra e tivemos que fazer, nós conseguirmos trabalhar o currículo nacional, porque não podemos fugir a esse currículo, não podemos, porque também existem aqui inspeções e fiscalizações e as coisas nós temos que espelhar que respeitamos as orientações do governo. A verdade, digo, olha, dou-vos um exemplo. Acho que foi a primeira inspeção que eu tive aqui. Inspeção do Ministério da Reinserção Social. A primeira que eu tive, que foram verificar a prática pedagógica, como é que se desenvolvia, eu fiquei horrorizada, porque me disseram
Aliás, disseram-me que em Angola, disseram mesmo assim, em Angola, uma criança de 3 anos, eu não sei se foi 3 anos que eles disseram, mas, por exemplo, uma criança de 3 anos, no mesmo dia, à mesma hora, em qualquer província do país, tem que estar a aprender a mesma coisa no jardim de infância. E eu pensei, como é que eu lhe vou explicar que não deve ser assim? E percebi que não adiantava, porque não era eu que lhe ia explicar isso, não ia conseguir. A verdade é que isto foi uma luta. Foi uma luta porque quando nós começamos o processo de recrutamento e seleção dos nossos colaboradores, tanto os educadores como os auxiliares de ação educativa, percebemos que nós podíamos procurar e não íamos encontrar aquilo que nós achávamos que era o adequado. E então demarcamos algumas competências que nós achávamos essenciais para trabalhar na área e depois pensamos, não, o resto, concepção de educação, desenvolvimento da criança, tudo isso, vamos nós conversar com elas sobre isto. E assim foi. E a verdade é que temos no grupo licenciados e eles próprios nos dizem, hoje os colegas dizem-nos como é que é possível. Realmente nós não sabíamos nada de educação de infância. A culpa não é deles, porque a verdade é que a educação aqui cumpre, pronto, mínimos. E há coisas que realmente, para nós, quem já teve outras experiências, não faz qualquer sentido. Mas o interessante disto tudo foi que nós tivemos um intenso processo de formação dos nossos profissionais e é chegarmos à conclusão que realmente agora e já há algum tempo eles perceberam e estão a perceber o que é a educação de infância e qual é a essência da educação de infância. Eles próprios contrariam, já são profissionais que são críticos, que participam nas reflexões connosco, eles planificam connosco, sistematizam, formalizam fora da caixa, porque aqui há um modelo de planificação nacional e eles conseguem planificar fora da caixa, conseguem, porque já tivemos, e nessa primeira, isto para partilhar convosco que eu acho que é interessante, nessa primeira inspeção, que eu estive presente e que estava a acompanhar a equipa, foram chamados às inspetoras educadoras. Pediram-me para chamar 2 educadoras. Eu chamei 2 educadoras à sala. Que foram questionadas como é que pessoas que tinham tido formação cá estavam a trabalhar daquela forma e elas conseguiram explicar que era a forma, que elas achavam que realmente era aquela que devia ser adotada. E que em nada estavam a contrariar, porque o que nós fizemos não foi cortar com o sistema. A verdade é que nós conseguimos incluir, a criança, a família, as plantas e os animais, mas de outra forma. E planificávamos de outra forma e tínhamos outro tipo de atividades que não constavam lá das orientações. Pronto, isto eu já perdi um bocadinho, começo assim a falar. Pronto, esta parte de currículo, a parte da formação e depois a parte dos materiais, que isso também foi muito interessante neste projeto e que me apaixonou. Nós percebemos, a equipa, os que estavam, os pensadores do projeto, que íamos ter, os materiais iam ser a marca do nosso projeto. Não íamos contrariar tudo. No exterior não íamos colocar aquilo que todos têm acesso, nem os escorregas, nem os balanceres, nada disso. O nosso objetivo era, vamos proporcionar, estas crianças precisam de experimentar, porque não experimentam nada.
não é? Estão em casa, não experimentam nada. Eles precisam de experimentar. Eles vão para o exterior, eles têm, não é para andar no baloiço. Eles, se calhar, vão arranjar uma forma de fazer o seu próprio baloiço. Eles estão à escola, a escola é deles. Não vão estar sentados numa secretária, porque a educação pré-escolar ainda é assim aqui, não vão estar sentados numa secretária a fazer tarefas. Vamos evitar, e o que quebrou logo, as nossas salas não têm cadeiras suficientes para o número de alunos que constitui o grupo. Só explicar isso foi propositado, não vamos colocar. Se o grupo é de 25, vamos colocar 10 cadeiras. Propositadamente para quebrar isso. Isto foi um bocado controverso, mas conseguimos. E continua assim, mantém-se. Isto está aqui a ficar um bocadinho escuro. Desculpa. Aqui já é noite. Aqui já é de noite. Peço desculpa. Só chegar aqui. Estou a ver que estou aqui com falhas de luz. Pronto. Outra das coisas que eu dizia foi a questão dos materiais. Então começamos, porque a verdade é que aqui nós precisamos de um material pedagógico. É mais complexo ir à procura, e há uma grande probabilidade de não encontrar logo, então vamos nós criar. E começamos a pensar aquilo que nós queríamos fazer. E então fizemos de tudo. Até mobiliário fizemos. E continuamos a fazer. Neste momento não, porque estamos de pausa, não é? Como em Portugal até acho que já retomaram, mas nós ainda continuamos em casa por causa do Covid. Mas continuamos a trabalhar nisso e a nossa equipa trabalha nisso todos os dias. As nossas educadoras surpreendem-nos todos os dias com materiais que elas próprias sugerem e constroem e apresentam coisas magníficas. Por isso, se calhar vou mostrar só para terem noção daquilo que pronto, acho que é interessante partilhar. Posso então, Miguel? E assim, força, Ana. Então é assim. Vou-vos dar aqui alguns exemplos daquilo que nós fomos fazendo. Por exemplo, fizemos bancos, cadeiras, cestos de arrumação. Isto, eu vou-vos dizer, eu vim para Angola e vim a Angola fazer um curso de costura. Inscrevi-me aqui num curso de costura, coisa que eu nunca imaginei na minha vida fazer. E então aproveitar materiais, olha, trabalhávamos muito com tubos de PVC e fazemos coisas magníficas com isso. Estes bancos são com aquelas bobinas de fio. Olha, prateleiras, as nossas salas têm imensas, aqui esta da direita, que é uma prateleira de bolas, de materiais de expressão motora. Ainda não estava terminada, esta foto ainda na prateleira terminada, mas as nossas salas, tudo que é de arrumações fomos nós que fizemos. Almofadas, aqui é um exemplo de um painel de parede, porque isto nem é de sala, este projeto também tem uma vantagem, que é a própria infraestrutura. Tem uma infraestrutura magnífica, é enorme, corredores enormes, com circulação de ar, não há janelas, não é fechado, também aqui é preciso isso, né? E em todo, o que é que nós fizemos? Daquele espaço, todas as esquinas, todas as paredes, em todo lá, são momentos, estão disponíveis para momentos de experiência e aprendizagem. Foi essa a nossa ideia. Estes são alguns tubos que fizemos também para os jogos de bolas. As roupas dos bonecos, também fomos nós que fizemos com o pano tradicional africano, tinha que ser, não é? Por exemplo, olha, está ali um boneco, não é? Por baixo do boneco tem um pano, porque aqui as crianças vão brincar ao faz de conta que são a mãe, eles têm que pegar no filho e têm que colocar às costas.
porque é isso que eles... Então tem que ter sempre o pano para o bebê para colocar às costas. Aqui está um circuito de lavagem que fizemos com as várias massagens. Mesas de enroscar e desenroscar. Isto, as nossas salas de creche quase todas têm deste tipo de materiais. Garagens. Mesas de água, estão aqui 2 exemplos, temos várias, e no exterior, que também temos um espaço exterior magnífico. Balanças. Jogo das emoções, este é um exemplo de um jogo, com alguns materiais que esses adquirimos, mas tentamos sempre compor. Placas de manipulação, também nas salas de creche também temos destas e outras placas fixas na parede, acessíveis às crianças. Caixas sensoriais, pegadas sensoriais, isto foi tudo construído por nós. Várias placas de manipulação, estão aqui alguns exemplos. Um twister, o famoso twister, que eu até olho e digo, isto parece que foi comprado, mas não foi, fomos nós que fizemos. Jogos da memória variados, de exterior, de mesa, grandes, pequenos, vários jogos mais direcionados para a área da matemática, muitos. E depois, estes são alguns exemplos, todos estes materiais, no início e na fase da formação dos colaboradores, foram a base da formação, porque nós deparamos-nos com profissionais. Eu cheguei a encontrar, eu tive uma educadora que não sabia o que era um puzzle. Não sabia, porque a verdade é que as pessoas aqui, eles não tiveram acesso a isto, não tiveram. Seja qual for a classe, seja baixa, média, alta, não tiveram. Há 30 anos atrás não havia nada disto, eles não passaram por isto, não conhecem, não têm esta experiência. Então a primeira fase foi, ok, isto em primeiro lugar tem que ser explorado por todos os profissionais, seja educador, seja vigilante, seja cozinheira, porque isto era uma novidade para todos eles. Alguns jogos de correspondência, mais alguns em conjuntos, correspondência por sombras. Aqui, mais alguns exemplos. Este giro do vamos pôr a mesa. Nós temos que nos adaptar ao contexto e a verdade é que, isto a nível de curiosidade, é que é muito importante tudo o que sejam tarefas domésticas. E há muito trabalho que nós fazemos que tem que, para fazer mais sentido, está relacionado com tarefas domésticas. Aqui o jogo vamos agrupar, maior ou menor, e alguns exemplos de padrões. Acho que é isto, exato. Pronto, isto não é para... Porque são coisas que toda a gente consegue fazer. Sabemos que muitas vezes é mais fácil e às vezes prejudicamos a nossa prática porque nos condicionamos àquilo que o mercado nos oferece. Isto é interessante quando nós estamos a pensar ao contrário. Pensar, eu quero trabalhar isto e o que é que eu posso fazer que material é que eu posso construir para trabalhar, para chegar a determinado objetivo. E foi nisso que nós nos centramos e é isso que nós passamos todos os dias para a nossa equipa. E que realmente já perceberam que isso faz sentido. Mais coisas, nem sei se já falei muito, se não. Estás à vontade. Então, ok. Estás em casa. Pronto, isto para perceberem e que realmente identifico-me imenso com este projeto que eu estou, já estou há 3 anos neste projeto. Trabalhamos muito com a família. Tivemos no início, as próprias famílias nos questionavam porque é que nós falávamos tanto com eles. Porque os professores, eles não estão habituados que os professores
falem assim com os pais, para quê? Eles perguntavam-nos isto. Porquê que estão sempre a chamar? Porque não estavam habituados a isso. Até isso foi um grande desafio. E é maravilhoso ver hoje em dia que vemos que as nossas famílias, principalmente quem está connosco desde o início, que a forma como eles encaram o jardim de infância dos filhos. Eles próprios já perguntam, já pedem uma reunião com a educadora porque querem perceber determinado comportamento, coisa que não havia até então. E compreendem porque é que o filho tem que chegar ao jardim cedo, que não pode vir só às 12 ou às 13, que é quando acordou. Já percebem isso tudo e isso é muito bom. Pronto, isto era para partilhar convosco o que é que... Pronto, como é que pode realmente, um percurso nesta área pode ser muito diversificado. Eu já experimentei várias coisas e até chegar a este contexto e não me arrependo. Se calhar até devia ter vindo mais cedo, que era para depois até ainda conseguir no meu país de origem, porque isto alarga-nos a nossa visão e ainda quero também contribuir para o meu país de origem. E se calhar até já devia ter vindo há mais tempo para cá, mas pronto, está a ser bom. Agora gostava que vocês perguntassem coisas. Ok, obrigado, Ana. Excelente partilha. Então, quem é que quer fazer uma pergunta? Quem se desafia a fazer a primeira? Eu já levantei a mão. Olá, Boa tarde. Olá! Ana, pela partilha. Gostei muito e pensei numa coisa, que é, nós cá em Portugal dizemos que está tudo mal, mas afinal se calhar não estamos assim tão mal. Pronto. É verdade. E a minha questão é muito direta, porque como é que a Ana geriu, enquanto pessoa, chegar a um sítio e perceber que o que tinha de fazer não era nada daquilo que acreditava? Porque nós, enquanto estudantes, chegamos às nossas práticas pedagógicas e deparamos com isso, e não há volta a dar, porque temos de fazer e temos de fazer. Mais ou menos, às vezes, pronto. mas pronto, a verdade é essa, porque os educadores fazem, ou os professores, bem ou mal, não interessa. Claro. Mas como é que geriu isso? Porque é muito difícil nós termos de fazer aquilo que não acreditamos. Exatamente. E por isso é que eu fui mudando também, porque eu deparei-me logo com isso na minha primeira experiência profissional. Logo, a minha primeira experiência não correu bem. Eu tenho mesmo que dizer, não correu bem. Não posso arranjar meio termo porque é verdade. Isto agora depende de nós. A verdade é que ou nós tentamos, porque também não devemos logo virar costas, nem pensar. Ou nós tentamos, e devemos tentar mudar e tentar debater as nossas ideias, porque é possível, porque eu também já passei por isso. Ou então, efetivamente, às vezes temos que dar a mão à palmatória. Não é possível mudar, não é possível porque não sou eu que posso levar isso avante. Então, cabe-nos a nós, ou compactuamos, aceitamos e compactuamos, ou não. Isso é tão claro quanto isso. Mas que também é possível mudar, vou-vos dizer, como eu vos disse, eu trabalhei muitos anos e numa misericórdia, e a verdade é que quando eu lá cheguei, tive a mesma sensação. Eu cheguei e disse assim, quando comecei a conhecer as colegas, eu assim, não foi isto que eu aprendi? E perguntava pelas coisas, perguntava, projeto educativo, não sei, tudo, não é preciso. Chegaram-me a dizer isto, não é preciso. Porque a verdade é que nessa altura, e pronto, e as coisas não eram em todo lado, mas em muitos sítios funcionavam assim. E as coisas mudaram. Mudaram e eu acredito que eu, como profissional, contribuí para isso. Fui só eu, obviamente que não. Foram todos os meus colegas. Mas sinto-me satisfeita porque sei que é possível contribuirmos para a mudança.
É possível. Olha, Ana, eu agora estava a pensar numa coisa. Há 20 anos atrás não era assim tão simples arranjar trabalho, não é? Muito menos na zona onde residimos, não é? E tu acabaste o curso e ficaste ali a 5 km logo a trabalhar num jardim privado, num bom jardim, supostamente, e passar 3 meses deitaste tudo fora, tinhas duas opções, ou viravas costas e te ias embora, não é? Ou então deixavas-te ir na corrente e passavas a ser uma educadora igual a todas as outras, não é? É verdade. Engolidas pelo sistema, formatadas e, como eu costumo dizer, infeliz para o resto da tua vida. É verdade. E então tu preferiste ficar... Miguel, desculpa, só aproveitando isso que dizias, dessa minha primeira experiência, eu percebi logo que aquele lugar, aquele equipamento não era o melhor sítio para exercer a educação de infância. E a verdade é que mesmo durante esse curto período, eu tive, porque nessa altura, há 20 anos atrás, 20 ainda não era assim tão difícil arranjar emprego na área. Não era? Porque eu, nessa altura, cheguei a ter propostas de outros estabelecimentos, de outras instituições que eu me tinha candidatado. E mesmo sabendo que aquela não era a ideal, eu pensei, não, eu vou tentar. Eu quero, não posso agora. Cheguei, vi que isto não é aquilo que eu esperava e vou já virar costas. Não, tentei, e digo-vos, e recusei, eu lembro perfeitamente de um sítio que era, porque já tinha lá estado na prática pedagógica do curso e disse este era o sítio ideal para trabalhar. Fui chamada de lá e recusei, porque achava que não devia logo virar costas a um projeto, porque tinha que fazer a minha tentativa de mudança e contribuir. A verdade é que eu não contribuí muito para esse, mas pronto. Desculpa, Está à venda. Essa instituição está à venda neste momento. Não posso dizer mais nada. Ok, então quem é que quer fazer mais alguma questão? Mais perguntas. Este está aqui tudo tão escuro, vou passar aqui para outro sítio. Peço imensa desculpa. Andem para eu não monopolizar um... Andem. Desculpem, acho que aqui está melhor. Olha, meninas, lembram-se da nossa conversa de hoje de manhã? Não, já esqueceram. Então vá, quem é que se desafia a fazer a próxima pergunta? Aproveitem. A Ana é uma pessoa do terreno, tem uma experiência maravilhosa, um percurso maravilhoso, aproveitem. Eu tenho uma pergunta em jeito de curiosidade, digamos assim. A minha pergunta é sobre o contexto atual em que está. Eu não sei se eu estive ausente-me aqui durante 2 minutos, não sei se fizeram esta pergunta, mas era para saber se as crianças no contexto onde estão são maioritariamente nacionais ou internacionais e como é que é a relação com a família, porque a verdade é que foi a modificar um bocadinho as ideias de educação nesse contexto. E queria saber um bocadinho mais sobre essa parte da relação com a família e o contexto em si à base disso, da relação Sim. E das crianças, digamos assim. Muito bem. As crianças do centro infantil, as que frequentam o centro infantil onde eu estou, são, na sua grande maioria, se calhar 95% nacionais, angolanos. Também temos lá crianças filhas de portugueses. Também tenho. Hoje falava com uma mãe que é portuguesa, mas 95% são nacionais. E era aquilo que eu dizia no início. E depois também temos que perceber o público que abrangemos. E existem públicos distintos.
Nós aqui temos, maioritariamente, no país, a classe baixa. Temos uma emergente classe média e a classe alta. Este centro infantil, o público a que se dirige é a nova classe média. Nova classe média. Que já tem algumas preocupações, percebemos que são aquelas pessoas que realmente, porque não havia a classe média, aqui ainda há bem pouco tempo não havia, são aquelas famílias que realmente já sentem que estão a investir na educação dos filhos. Sentem e já são, vê-se que têm exigências, apesar de muitas das vezes as exigências não serem aquelas que se espera que têm, porque as preocupações são outras, mas que já têm. E a verdade é que, do início, nós envolvemos logo desde o início a família. Eles participavam e participam em imensas atividades, deixamos ao critério deles, eles próprios decidirem desenvolverem atividades, damos-lhes o espaço, porque o que nós passamos é que a escola não é dos professores, nem dos educadores, a escola existe primeiro para as crianças, para os alunos que recebem, automaticamente para as famílias, e a escola é deles. Claro que no início não havia a vontade para isso, como eu vos dizia, acho que partilhei convosco há pouco, que nos perguntaram porque é que nos chamam tanto, não é preciso conversar tanto sobre isso. Quando fazemos partilhas individuais sobre os progressos da criança, sobre algumas dificuldades, alguns constrangimentos, não estavam habituados. E a verdade é que agora já são eles também que nos procuram. Mas tivemos, mesmo em relação à nossa forma de atuar, tivemos alguns constrangimentos. Eu tive vários pais que me perguntavam porque é que os filhos dele, antes de entrarem na sala, não cantavam o hino nacional. Porque no nosso centro infantil não se canta o hino nacional antes de entrar na sala. E em todos, há uma escola ao lado que eu ouço o sino a tocar, que todos se reúnem no pátio e cantam o hino. Nada contra. Mas explicar a um pai, e foi isso que nós tentámos fazer, não é pelo facto do filho não cantar todos os dias o hino antes de entrar na sala que é menos ou mais patriota por causa disso. Nós respeitando todas as questões da valorização da pátria e reconhecimento, tudo isso que é muito importante aqui e não podemos descurar isso. Mas não é isso que vai fazer com que preferimos trabalhá-lo de outra forma e mostramos isso quando os próprios filhos vão para casa recolher informação sobre a história do seu país, sobre todas essas questões, e eles perceberam com o tempo que realmente há outras formas em que tornam as aprendizagens muito mais significativas. Pronto. Mas não foi fácil, mas e percebe-se que as famílias identificam-se, eles percebem, já estão a perceber esta forma diferente de olhar para a educação. E que o pré-escolar não é só estar sentado numa mesa a copiar letras e números, porque é o que vai acontecendo, não é? Na educação nacional. É muito mais que isso. Aliás, nada tem a ver com isso. Portuguesa ou angolana? Diga? Diz, Miguel. Nacional, portuguesa ou angolana? Escrever letras e fazer números e essas coisas. Pois, portuguesa e angolana, que isso também acontece. Olha, Ana, temos aqui uma questão da Gabriela, que não tem micro, mas quer colocar uma questão. Sim. Ela escreveu assim: aqui no Brasil temos crianças de diversas regiões, famílias que são do Nordeste e etc.
isso acaba gerando uma mescla enorme de cultura. Queria saber como foi que para a Ana, a questão cultural no trabalho dela. Como é que encaraste esta questão cultural, esta diversidade cultural? Primeiro lugar, e há uma coisa que uma pessoa tem que respeitar, e isso não podemos contrariar. Sou eu que me tenho que adaptar a esta cultura. Eu não posso mudar de nada dela, nem quero. Nem podemos, em relação a hábitos, em relação mesmo a algumas formas de estar, nós não podemos, porque não foi isso que nós vivemos, em nada nos dá o direito, mesmo que não nos identifiquemos com algumas coisas, porque acontece, obviamente. Mas nós é que nos temos que adaptar a ela. E foi isso que eu sempre tentei fazer. Aliás, nem foi um grande esforço, porque lá está, depois as pessoas ou se identificam ou não. E desde o início, desde que vim para Angola, eu percebi, isto é assim, se aqui neste país o que reina é dança e música, então em tudo tem que ter 80% de dança e música. É verdade, eu posso não saber dançar, eu posso não gostar de música, mas é isso que nós temos que fazer, e foi dessa forma que encarei. Por isso nós damos a oportunidade aos pais deles próprios proporem atividades obviamente sabemos o que é que acontece muitas das vezes. Vai muito para a área da culinária, querem mostrar os dotes tradicionais. Não importa, é o que as pessoas... é aquilo que lhes diz, então é isso que nos vai dizer a nós também. E foi dessa forma sempre que encarei. Não desrespeitando, por exemplo, este exemplo que eu dei do hino. Nunca, e longe disso, desrespeitamos o facto de... Porque a verdade é que se tivesse escrito e nós tivéssemos que cumprir, íamos ter que cantar o hino todos os dias de manhã. É uma orientação, não está escrito. Mas conseguimos mostrar que valorizamos os símbolos da pátria de outras formas e que têm demonstrado, e os pais veem isso, que é muito mais significativo para os filhos, desde fazermos visitas de estudo com eles, que é raro isso acontecer, várias coisas, e que não é preciso todos os dias estar a cantar o hino, mas é importante para esta cultura cantar o hino, e nós cantamos quando faz sentido que se o faça, certo? Ótimo. Não sei se respondi à questão. Sim, acho que sim. Temos agora a Diana com a Manuar. Sim, Diana. Boa tarde. Olá. Antes de mais, Ana, obrigada pela sua partilha. Foi muito enriquecedora conseguir perceber como é que é o trabalho feito noutro país. E vou pôr uma dúvida que desde já peço ser um pouco tola, mas vem de uma concepção que eu tenho e gostaria de ver esclarecida. Nós temos a concepção de que Angola é um país um pouco violento, com algum clima de instabilidade, e nunca vinha ao encontro da importância de trabalhar na comunidade e no contexto envolvente. É possível trabalhar com a comunidade, é possível transpor as paredes neste caso da instituição, e ir para o terreno, ver a riqueza que os envolve, porque Angola é um país muito rico a todos os níveis. É possível fazer esse trabalho ou não? Por alguma razão, ou melhor dizendo, de alguma razão, por o país ser um pouco violento, é preciso ter algum cuidado. Obrigada. Diana, é assim, é preciso ter muitos cuidados. Não podemos fugir a isso. A verdade é que não podemos, em Portugal, nós se quisermos ir dar um passeio a pé com um grupo de crianças ao parque, podemos fazê-lo, desde que tenhamos as autorizações das famílias, não é? Podemos fazê-lo. Aqui não é de todo conveniente, não é? Porque ainda é um país com muita insegurança,
alguma violência, pronto, não podemos fugir a isso. Nunca tive nenhuma má experiência, mas sei, e é natural, não é? Por isso, o trabalho fora, com a comunidade, nós fazemos, obviamente, mas não o conseguimos fazer dessa forma. O que é que nós fazemos? Nós abrimos a porta da nossa escola à comunidade. Nós promovemos muitos seminários abertos e que divulgamos na área onde estamos instalados, na nossa área geográfica, porque a verdade é que isto também é muito grande e é muito difícil. Isto não adianta estar um centro infantil, o centro infantil que eu trabalho é numa área que é no Quilamba, ainda é em Luanda, mas é a cerca de 30 km de Luanda. Aqui o trânsito é caótico. Alguém que queira fazer 30 km durante o dia, perde horas. Por isso nós sabemos que isto tem que ser sempre para a área mais próxima de nós. E nós fazemos muitos seminários, abrimos já tivemos escolas a vir-nos visitar, as nossas crianças a apresentar a escola deles, tudo isso. Agora, nós irmos porta fora, fazemos visitas de estudo, mas sempre é complexo. Sempre com algum cuidado, não é? O próprio trânsito não é nada favorável, pronto, tem aqui alguns condicionantes, mas temos que nos adaptar a isso. Olha, Anita, Angola é um país que me fascina. Eu dei formação aos primeiros educadores de infância em Angola. Tive uma experiência extraordinária e participei na construção do plano de estudos de educação de infância na Universidade de Agostinho Neto. Foi assim foi uma vivência fenomenal. Eu tive 140 alunos, 140, quase todos homens, quase todos militares, altas patentes, da polícia e do exército, e eu cheguei no segundo semestre e nenhum deles sabia que a educação de infância era do 0 aos 6, e já lá estavam, era o segundo semestre, já tinha passado o semestre, e foi uma experiência maravilhosa. E tive ali muitos obstáculos, há realmente muita insegurança. Ainda por cima estava a terminar a Guerra Civil nessa altura e era um país instável, não é? Mas não me impediu de fazer imensas coisas. A verdade é que com tantos obstáculos eu trouxe para Portugal Angola no coração. E tu também foste para aí, tiveste tantos obstáculos, por exemplo, esta questão que tiveste agora a desconstruir sobre o trabalho com a comunidade, é realmente fraturante, é algo que nos faz pensar, bolas, como é que nós não podemos fazer um trabalho na comunidade, tantos obstáculos, e porque é que tens Angola também no coração, porque é que ficaste, porque é que desafiaste, porque é que estás a lutar para que a educação em Angola possa melhorar? O que é que te agarra aí? É o cheiro da terra? É o sol? O que é? Para além de tudo isso, porque é verdade, é o cheiro da terra, é o clima que é fantástico, pronto, tem muitas coisas boas, mas trabalhar neste contexto, assim, eu sinto-me feliz a trabalhar aqui. E deixem-me ver se eu vos consigo explicar porquê. Isto, e a verdade, pronto, eu trabalhei também muito tempo, muitos anos na mesma instituição, apesar de ter passado por várias funções, cursos diferentes, foram muitos anos. E aqui qual é a grande diferença? Aqui todos os dias há novidades. Todos os dias nós aprendemos. Eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu sinto que contribuo. E isso para mim, estou a falar para mim, Ana Martins, isso a mim enche-me, preenche-me. Eu acho importante. Quando eu decidi vir e achei aliciante o facto de vir para Angola, porque eu achei, apesar de conhecer muito pouco de cá, achei assim, se calhar Angola eu vou poder dar muitos mais contributos,
já vinha assim, já trabalhava há alguns anos, não é? Porque todos nós, todos os profissionais acabam por uma coisa ou noutra, acaba por se acomodar. E aqui é impossível uma pessoa acomodar-se. Estou-vos a dizer, é impossível uma pessoa acomodar-se. Porque nós deparamos-nos com as dificuldades da população de cá. E aqui nós começamos a relativizar N coisas. Aquilo que para mim, em Portugal, já foi um problema, aqui nem sequer chega a ser um constrangimento. Nós percebermos que e começarmos a perceber o outro, porque é que realmente, porque é que este povo, porque estas dificuldades no trabalho, por exemplo, aqui há muito, os profissionais, os trabalhadores, faltam muito ao trabalho, chegam tarde, é muito difícil o cumprimento de horários. E há muita gente que pensa, não, são preguiçosos, são isso. Não é nada disso. Nós temos que perceber o que é que leva a que isto aconteça. A verdade é que uma auxiliar que tem o horário de entrar às 8, ela para chegar às 8 da manhã, estar no posto de trabalho dela, ela se calhar saiu da cama às 3h30 da manhã. E isto, nós termos que respeitar tudo isto e ao mesmo tempo não deixarmos de ser exigentes e de querer mais das pessoas, querer que realmente que aprendam, isto é delicioso todos os dias. Para mim, preenche-me todos os dias. E pronto, acho que é isso, com todos esses constrangimentos. É impossível, nós temos... Há aqui uma coisa que este povo é muito criativo, porque as dificuldades são tantas e eles realmente têm que ser criativos para ultrapassar as dificuldades. E isso contagia-nos, porque nós também vamos tendo dificuldades e que vemos isto afinal não se faz assim, conseguimos fazer de outra forma e conseguimos. Pronto, isso a minha delicia. Essa da criatividade faz-me lembrar um episódio quando eu fui para o Congo, tive a oportunidade de ir ao Congo e então quando íamos para o Congo houve um caminhão que avariou e era grande, eles não tinham tratores nem máquinas para tirar aqui de lá o caminhão, então o que é que eles fizeram? Desviaram a estrada, não conseguiam tirar o caminhão, então já havia a estrada fez uma curva, pronto, e era uma reta enorme, depois chegava ali, fazia assim, à volta do caminhão. Pronto. Resolveram o problema. Espetacular, e aqui tudo se resolve. E as pessoas, realmente, há muita miséria, mas as pessoas são muito empreendedoras. Vocês... Posso depois pôr uma questão? Claro que sim. Sim, Luísa. Obrigada. É Luísa. Luísa, foste colega Luísa, à vontade. Foste colega da Anitta, Olá, não Luísa. foi? Não, eu fiz a seguir. Ok. Eu acabei em 2003. Portanto, não nos cruzámos sequer, não conheço a cara dela, com muita pena minha. Terminou quando? Eu acabei em 2000, quer dizer, cruzámos de certeza. Cruzámos. Não tenho certeza se não estagiou sequer na minha instituição. Não sei, talvez. Nem Fancup. Tiveste em Não. Fancup, Anitta? Eu tive. Estive. Pronto. A cruzar. Cruzámos no ATL juntas, ela estagiou no ATL, não? Não. Eram 2 anos, não foi no ATL? Mas pronto, cruzámos por aí. Mas pronto, com certeza. Cruzámos por aí. Eu acabei 2 anos depois, portanto ainda nos cruzámos no último ano, assim como com o Miguel, Sim. depois foi meu professor. Eu tenho uma curiosidade em relação a esse país, que para mim é só longínquo. O grupo ou a instituição o fator económico é fundamental, não é fundamental? A situação económica do grupo ou da instituição oscila, ou são crianças mais desfavorecidas ou menos desfavorecidas? É porque nós às vezes só vemos assim a miséria, mas não é só lá. Não, nem pensar. Esta experiência, este projeto é que estou, é aquilo que disse há pouco. De uma forma geral, é a nova classe média. A nova classe média.
porque é privado, tem propina. Aliás, vou-vos dizer, isto é uma novidade há muito pouco tempo, que passa a haver o ensino gratuito. Ouvi agora muito recentemente, e acho que foi nesta altura ainda do Covid, que vai passar a ser a educação, vai passar a ser gratuita, porque não é, mesmo no público, pagam propina. Uma coisa muito pequena, mas pagam propina e que realmente para a classe baixa é um problema. Pronto, o público com que eu trabalho é classe média. Mas a minha primeira experiência aqui em Angola foi num privado cujo público era classe alta. E quando falamos de alta é porque aqui há muitos contrastes. Há muitos contrastes. Quando é alta, é só alta, não há. É porque nós trabalhamos com várias classes económicas, vamos lá. Aí essa é a minha curiosidade. Aqui, e é o que é característico neste país. Há muitos contrastes. E ou se é muito pobre, há os muito, muito, muito pobres, há os muito, muito, muito ricos. E não tem acesso a alguém da classe média baixa, não tem condições económicas, financeiras para uma escola para a classe alta, não tem, porque estamos a falar de valores, de coisas que ultrapassa, pronto, assim completamente fora. E a classe baixa também não frequentam instituições, é isso? As públicas e privados também, porque também há privados em que com propinas baixas. Se calhar até e há vários. Olha, aquilo que eu vos dizia, que se vê muito, 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 muito. Vê-se muitos cuida-se. Cuida-se, vê-se pintados nas paredes, vamos pela rua fora, o que mais há, cuida-se. São espaços onde as suas mães, as mães, para poderem ir trabalhar, deixam lá os seus filhos. E que são, pronto, têm propinas, coisas, pronto, é à medida do público que abrange. Mas isto para perceberem, isto aqui é engraçado, há muitas curiosidades. Aqui é natural. Quase toda a gente, quase todas as famílias, até as de classe baixa, têm empregada. E quando falamos, e estamos a falar no bairro, estamos a falar disto, do bairro, Mosseque mesmo, bairro, em que eles próprios, mesmo essa classe, têm para irem trabalhar, pagam à vizinha, e eles dizem que é a minha empregada, porque aqui é normal, toda a gente tem empregada. Pagam à vizinha para ficar com os seus filhos ou para ir fazer o almoço para os filhos. É empregada. Claro que estamos a falar depois de realidades, coisas diferentes. Claro. Mas portanto, isto a grande maioria das crianças aqui não tem acesso a instituições escolares. Portanto, o pré-escolar não é ainda uma realidade ou já é geral? Tem. Há muitos. Claro que a grande maioria com condições assim não são más, serão péssimas. Mas que existem. Existem muitos, mesmo. Nos próprios bairros, eu vou-vos dizer, há muitas das trabalhadoras da minha equipa, mesmo vigilantes e até educadoras, que trabalharam, tiveram experiências também no bairro delas, onde vivem, do género, associações, existem associações, aqui há muito as igrejas, e aqui há muitas igrejas, não é? A religião é assim forte, e eu vejo, mas isto eu sei por elas, não é? Pelas pessoas que eu vou conhecendo e que têm essas experiências. Quase todas as igrejas têm o grupo da educação pré-escolar, e que elas tiveram as suas primeiras experiências aí. Obviamente que alguns estão enquadrados e têm as licenças, ainda há quem tenha, mas a verdade é que a nível
de controlo e de verificação dessas instituições ainda não há. O que acontece nos bairros é à parte do que acontece fora do bairro. Pronto. Mas que existem, existem. Mas que a verdade ainda não é muito valorizado. Eu até queria dar aqui, se calhar fazer uma relação com aquilo que se está a viver atualmente. Neste momento, Angola já não está em estado de emergência, está em situação de calamidade. Portugal também? Também. Ou já saiu? Também. Estado de calamidade. Já estão a abrir, não é, as creches e já abriram as creches. Vai abrir agora, 1 de junho, não é? Sim. Exato. Nós já começamos. Nós Pronto, exato. Já começámos há 2 semanas. Aqui, o que é que aconteceu? Quando se entrou em situação de calamidade, saiu a regulamentação em que já está definido o horizonte temporal para a abertura do ensino superior, ensino secundário e ensino primário. Educação pré-escolar não está previsto, nem vai estar tão cedo. Porquê? E isto é aquilo que vai acontecer aqui. Tenho quase a certeza. Muito dificilmente este ano letivo as instituições de educação pré-escolar vão reabrir. Porquê? Porque, enquanto, por exemplo, em Portugal, as famílias, por mais que, pronto, é uma questão de saúde, podem ter todas as suas inseguranças, mas têm que trabalhar e é importante os filhos irem para a escola, têm que trabalhar. Aqui não, é o que eu vos digo, e são crianças muito pequenas e aqui toda a gente tem uma funcionária em casa, ou é a prima, ou tem uma babá, seja qual for a classe, pode ser no bairro, pode ser... Por isso vai ser muito difícil, porque as pessoas, entretanto, já se acomodaram este tempo todo. E quando se vê que não há uma previsão, então, se calhar mais vale porque eles estão bem em casa. Porque isto ainda está muito enraizado, isso. Por isso... Ok. Então vá, e mais questões? Acho que a Manuela quer Manuela. perguntar alguma coisa. Manuela, não estamos a ouvir nada. Não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir, Manuela. Continuamos a não ouvir. Conseguem-me ouvir? Agora sim. Agora sim. Agora sim, pronto. Adorei o seu projeto, fantástico, e vou dizer o que é que gostei em especial. A sua capacidade de adaptação a uma cultura completamente diferente e adorei a reutilização dos materiais. Achei fantástico. Fez-me lembrar também o meu início de carreira, porque há 35 anos não havia projetos educativos, não havia, havia planificações, mas não havia projetos, nem orientações, nem nada dessa documentação. E então, nas salas, nós também recorríamos muito a esses materiais. E então fez-me lembrar Maria Montessori, Freinet, Froda, fez-me lembrar esses materiais. Isto também porque hoje em dia nós às vezes queixamos que não temos estes materiais assim, que não temos aquele material ou aquele puzzle ou aquele jogo, e nós acabamos por perder um bocadinho a nossa capacidade de criar com aquilo que temos à nossa volta, de reutilizar, onde se fala tanto em consumismo, em desperdício, e de facto essa capacidade de criação é excelente e eu adorei. Tive pena de não ter conseguido tirar fotografias, mas espero que isto fique gravado e que eu possa rever novamente os materiais, mas adorei, achei fantástico, parabéns. Tá? Obrigada. Obrigada, Manuela. Eu depois disponibilizo a gravação. Tá bom, obrigada. Pode ser para o ano, mas disponibilizo. E agora aproveitando um pouco que a Manuela... Ana, deixa-me só dizer uma coisa, Sim. e já percebi que aqui a maioria das educadoras são educadoras recém-formadas ou que estão quase a acabar os seus mestrados, que sigam também assim estes exemplos, porque o caminho não é fácil e Portugal também, na altura que eu comecei, também não foi fácil. Portanto, também
não foi fácil. E a Ana estava a falar e eu lembrei-me muito bem do meu princípio. A educação era mais um bocadinho tomar conta, o deixar os meninos para os pais irem trabalhar, não era muito valorizada e nós sabemos que ainda temos que continuar a lutar. Portanto, não desistam, continuem e beneficiem destes bons exemplos que agora têm acontecido, porque tem havido excelentes comunicações que eu própria não tive a oportunidade de as ter no início da minha carreira. Portanto, aproveitem e é de lutar, é de continuar a lutar e acreditar naquilo que vocês acham, e como o exemplo da Ana, naquilo que nós queremos, naquilo que nós achamos que é importante para a educação de infância. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Manuela. Obrigada, Manuela. Em relação a esta questão dos materiais, e é verdade, e eu contra mim falo, porque também houve uma altura da minha vida, isto é natural, nós vamos nos acomodando e muitas das vezes nem questionamos isso, porque a verdade é que, pronto, vamos nos adaptando àquilo que temos e àquilo que conseguimos, vamos tendo acesso. Mas isto eu digo-vos, é maravilhoso. Eu estou-vos a dizer, eu nunca me imaginei eu chegar a Angola e disse assim, realmente, nós podemos fazer isto, mas aquilo. E eu ir tirar um curso de costura, eu fui tirar um curso de costura, era completamente fora isso, completamente fora, porque eu queria fazer coisas, quando eu percebi que realmente idealizava, não é? E obviamente, vamos ver, e vamos ao Google, que o Google ajuda-nos tanto, procura isto, aquilo, e com aquilo que eu tenho, o que é que eu posso fazer? Isto é espetacular. E quando nós começamos a apresentar isto à nossa equipa, e nós aí é que percebemos, realmente isto faz todo o sentido, a apresentar-lhes e colocar, dizer, ok, agora vamos jogar com isto. E perceber com aquilo que nós fizemos e o que é que nós conseguimos criar é espetacular. E depois perceber que contagiamos a equipa com isso, que é o que eu vos digo, tenho muitas educadoras, mesmo muitos educadores, que às vezes nem é porque é solicitado, nem é falado sobre isso, e vem e diz, tive uma ideia, e se eu com isto, e depois, porque realmente também aqui as pessoas são muito criativas, e se eu com isto, nós só temos que orientar no sentido, obviamente, tem que ser materiais que sejam seguros, não é? Que temos que ter esses cuidados, mas é espetacular ver como é que as pessoas, e todos os dias, nós fazemos sessão de apresentação dos materiais, que isto é espetacular, cada uma apresenta, primeiro testa com a equipa, com os profissionais. Só depois é que utiliza com as crianças como recurso. Isso é extraordinário, Ana, porque acaba por ser formação em contexto, não é? Porque vocês constroem os materiais, formam os profissionais, testam, não é? Definem a intencionalidade educativa, o potencial de cada material que vocês vão construindo, isso é extraordinário. Exatamente. Excelente. E mais? Mais questões? Eu tenho mais uma, também muito direta. Também há muitos educadores homens, como o professor Miguel estava a dizer, que na altura, quando ele foi lá, tinha muitos homens, mas agora trabalha com muitos homens educadores ou é tudo mulheres? Ou os homens não são muito vistos, ou não sei. Na minha equipa tenho um educador de infância licenciado homem. É verdade. Mas eu penso, Miguel, não era formação de professores que trabalhaste? Era, sim. Mas esses não eram para exercer. Era diferente. A maior parte porque não há assim tantos, mas já há. Sim. A maior parte eram apenas para ter um curso superior e para subir na carreira, não era para exercer com crianças. Pois, exato, não era para exercer. Porque não há muitos. E nós temos um homem, não há muitos. Aliás, e licenciado, que há muito poucos licenciados na área no país. Pois as licenciaturas foram só lá para 2009, 2010. Porque até lá foi 2010. Pois, porque até lá era bacharel.
Abriu em 2004 o primeiro e foi bacharel até 2010, se não me engano. Sim. E pronto, mas depois lá está, também temos, culturalmente, também vos vou dizer, e tenho que dizer isto, Miguel, não é fácil e não foi fácil as nossas famílias aceitarem um educador homem. Lá está, outro desafio, que nós encaramos com a maior das naturalidades. Para nós isso nunca foi um problema e não transmitimos. Só que a verdade, eu tive várias abordagens de famílias em relação a isso. Estavam, como é que era possível, e ainda, acho que isso ainda mais do que em Portugal, um homem estar com... Pois aquelas coisas nem sabem explicar muito bem, não é? Nem conseguem. E a verdade é que toda a gente elogia o trabalho do nosso educador. Aqui é o mesmo. Já não tanto, mas na minha altura eu também passei por essas dificuldades. Eu quando terminei o curso já tinha trabalho, a diretora técnica fez-me a entrevista, fiquei e tal, e passado uma semana o fenómeno diretor, um senhor padre, me quis fazer novamente a entrevista e fez-me a entrevista igualzinha com o mesmo guião. E depois no fim disse-me assim, olha Miguel, educação de infância ainda não é para homens, por isso vai procurar trabalho no outro lado. E eu numa semana tive trabalho e na semana lá a seguir fiquei desempregado outra vez. E não é Angola, é Portugal. Pois, exato. Eu posso dar aqui uma... A Luísa eu já trabalhei com padre. 2 educadores. Oh, conhecia? Sim, também. Mas eu já trabalhei com 2 educadores homens, portanto eu fui auxiliar antes de tirar o curso de Educação de Infância e trabalhei com 2 educadores homens, na Infancup já trabalharam 2 homens. E pronto, mais homens, mas educadores de infância, sim, mas estavam em ATL. Nunca ninguém os quis, nem em pré-escolar. Os quis, quer dizer, não houve nunca a hipótese deles passarem nem para pré-escolar, nem para creche, muito menos em creche. Portanto, tiveram sempre em ATL. E, inclusive, o ano passado, também vê-se muito pouco, eu tive um estagiário na sala para o curso de auxiliar de ação educativa. Um rapaz, espetacular. Mas já começa a haver mesmo para auxiliares. Muito bom. Pronto, era creche, os pais também ficaram assim um bocadinho... Mas nós conseguimos e ele era um querido, foi um miúdo, estava no primeiro ano do curso de auxiliar, vai com o segundo e é excelente. Muito bom mesmo. Luísa, e eu que tive um auxiliar homem e éramos 2 homens numa sala. Pronto, isso é que é bom. Deve ser inédito. Pois é, de certeza. Certeza. Pois é. Mas pronto, e fez-se ou não? Claro, lógico. Coisas até diferentes, outras ideias, pronto. Somos diferentes realmente e quanto mais diferenças houver, mais partilhar. Portanto, eu acho que isso é que enriquece. Nessas partilhas já tivemos 2 educadores de infância homens, o Rui Inácio e o Bruno. E ontem o Bruno foi. Sim. Portanto... São poucos, mas bons, não é? Posso? Comigo. Posso ouvir? Sim. Olá, boa tarde. Olá, Sim, Paula. Para já é um prazer ouvir falar da África. Eu tive 4 anos, mas não em Angola. Estive na Guiné-Bissau e em projeto de formação de adultos. Não é bem a mesma coisa, mas revejo aqui muitas das dificuldades revias no terreno. E estou a fazer um mestrado. Eu sou filha da escola, de Leiria, e agora volto à escola-mãe, no mestrado de Ciências da Educação em Especialização em Educação e Desenvolvimento Comunitário. E estou a fazer um mestrado sobre a área de Educação de Infância, mas na Guiné-Bissau. Então hoje a minha vontade de estar aqui foi também para ouvir um bocadinho do país em questão. E tenho aqui uma questão que eu me debati muito, e eu trabalhei no interior da Guiné e trabalhei na altura na capital. E aquilo que eu sentia é aquilo que a Ana falava há bocadinho, que era o nível das classes, não é? E embora essa instituição que está neste momento a desenvolver um projeto muito interessante, e parabéns por ele, temos então uma quantidade enorme de população que tem que aceder a outro tipo de escolas.
eu sei que não é o seu projeto, mas eu aqui queria só que me clarificasse uma coisa. Fala-se muito no cuida-se? Cuida-se. Isso, cuida-se. E este aqui é o quê? Vamos tentar falar assim, serão amas que vão cuidando, mas sem qualquer rigor pedagógico? Sim, são. Primeiro, são estabelecimentos, porque não é em casa das pessoas. Quando eu digo que vemos à face da estrada, porque é como se fosse uma loja e diz cuida-se. Eles escrevem nas paredes. É um espaço onde os pais vão lá deixar os filhos para eles terem os cuidados de higiene, para comerem, a questão da alimentação e do sono. E estão lá e estão pessoas a olhar por eles, não é? E cuidam deles, dos cuidados básicos. A nível da rede pública, que é provavelmente aquela que depois, ou comunitária, das comunidades, das associações, que vai dando resposta ao resto da população, aí também há as preocupações que vos pedem vocês enquanto instituição, com currículos, temas, sei lá, uma panóplia de coisas que eles têm aqui já muito organizadas, que onde estive não estávamos. Eles já vos pedem isto, também pedem isto às outras instituições ou a vocês enquanto privados? Porque é uma parte financeira, já vos é exigido, claro, e eles não. É assim, acaba sempre pelo privado, se calhar, de ser visto de outra forma, mas também o pedem ao público, a quem faz parte da rede, e nós, como privado, também fazemos parte da rede. Eu participo em várias reuniões da Direção-Geral de Educação, onde estão coordenadores também de equipamentos públicos. Só que a verdade é que todos os estabelecimentos têm, porque é tudo igual. Okay. Nada diferencia um estabelecimento do outro. O plano de estudos está feito, cumprem a única coisa que possa ser diferente. Eu vou-vos dizer, eu já visitei algumas instituições e o plano anual de atividades está fixado na entrada, é igual, então igual. Quando eu vos digo igual. Mas porque depois não há, se os educadores não têm a formação, e eu sei o que é isso, não ter a formação, não têm uma preparação e acompanhamento de supervisão da prática pedagógica após a formação. Eles não sabem aplicar aquilo como lá está escrito. E o que fazem são executam algo que está pré-definido, é para trabalhar os animais. Os animais, então, no primeiro dia vão falar do cão. Dizer que o cão tem 2 orelhas, 4 patas, e é isto que dizem. Ok. E não há metodologia, não há nada associado. E toda a gente, por isso eu tive o Ministério que foi fazer a inspeção e que me disse que o suposto é uma criança daquela idade, qualquer criança daquela idade, em qualquer estabelecimento de educação pré-escolar do país, naquele dia, naquela manhã, tinham que estar a falar da mesma coisa. Porque efetivamente é isso que eles também propagam pelas instituições. Eles não propagam mais do que isso, por isso é que têm de ser todos formatados. Pronto, mas agora já está. Isto foi isto foi há cerca de 3 anos. A verdade é que, e vamos acreditar, o Ministério da Educação é agora tutela de toda a educação pré-escolar. Quando falamos de educação pré-escolar é desde a creche. Aqui a creche está incluída. Eu acredito que vai haver agora, porque já tem havido alguns encontros, alguns espaços para pensar o currículo, pensar uma série de coisas. Acredito que as coisas que possa haver. Seja um trabalho a percorrer, que está agora a começar. Exato. Obrigada. E boa sorte. Obrigada, igualmente. Ok, obrigado, Paula. Obrigado, Ana. Olhem, mais uma última questão, sim, para fecharmos a conferência. Não vamos tomar... Queria, professor, deixa-me que fosse. Olá, Maria. Boa tarde. Queria dar parabéns à Ana pela sua coragem e pela sua criatividade, sobretudo a sua determinação em dar contributo nos países assim tão
nova para ela, mas apesar da sua formação feita aqui em Portugal, deu este contributo para dar à frente ao seu projeto. E acho que este exemplo que ela nos deu hoje é um grande desafio para todas nós mestrandas, que estamos no caminho para abraçar a nossa profissão, mas isto não quer dizer que quando nós vamos enfrentar, estou a falar também a mim e também para os colegas, que quando enfrentamos tal dificuldades, não vamos desistir, porque tudo dá sentido, apesar das muitas contrariedades e dificuldades, sempre tem uma nova oportunidade que nos dá sempre bom sucesso. Isto que eu queria dizer, eu queria dar parabéns à Ana pela sua iniciativa. Muito obrigada, Maria, obrigadíssima. Obrigado, Maria. Então, uma última questão, sim? Sim, eu tenho só uma questão, que é, tendo em conta este plano de estudos que vocês têm, como é que é feita a avaliação? É feita, não é? É tido em conta? É. Existem, nós não seguimos isso. Existe um perfil de saída do aluno da educação pré-escolar com uma série de competências e é o faz, não faz, aquelas coisas. Pronto, mas tudo muito... Muito superficial. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Nós não utilizamos, mas vou dar um exemplo. Escreve... eu quero saber uma coisa. Escreve ditongos. É o que se espera a uma criança que sai da educação pré-escolar. Não se espera que ele participe num diálogo, não, mas espera-se que ele escreva ditongos, coisas assim. É verdade que isso existe e que se pratica. Nós não o fazemos e conseguimos não fazê-lo porque não temos que... Não é solicitado pelos Ministérios da Tutela a prova disso, não é? Como não é solicitado, tudo o que não é solicitado prova nós conseguimos fazer dessa forma. Por isso, mas existem, estão definidos e toda a gente quem faz pratica da mesma forma. Ok, obrigada. Isto aqui há coisas que eu até queria partilhar que isso aconteceu-me este ano. Este ano não, no final do ano letivo anterior, porque aqui o ano letivo termina, é de fevereiro a novembro. No ano passado, 2019, quem termina a classe da iniciação só pode ingressar no ensino primário, tem que levar um atestado de que concluiu a classe da iniciação. Esse atestado é assinado pelo diretor municipal de educação. Ou seja, nós também, nosso centro infantil, tem que enviar, pronto, uma questão de muita burocracia. Enviar as cédulas de nascimento, a lista das crianças, nome de pai e mãe, aquelas coisas todas, para... e depois imprimirmos, há um modelo, nós imprimimos o atestado com os dados, está definido como é que se diz, a espessura do papel, de impressão, está definido, todas essas coisas, que é um documento que diz atestado, a dizer que atesta-se que fulano, filho de... concluiu a classe da iniciação, qual a escola. Pronto. Isto é levado à Direção Municipal de Educação para ser assinado pelo diretor municipal, em que e isto é que são, e é às vezes que nós percebemos os próprios Ministério de Tutela o que é que realmente valoriza estas questões que vocês nem sabem. Os pais às vezes têm dificuldades em fazer matrícula no ensino primário porque os atestados não estão prontos. E é só assinar pelo diretor.
E é isto muitas vezes que é o importante. É, se no exemplo, no modelo, tinha, eu vou-vos dizer, isto aconteceu-me, tinha um nome, eu acho que era o nome da criança, era mesmo, a vermelho, eu achei assim, não, isto é um modelo só o texto. E eu passei o texto, descaracterizei aquilo, não pus o nome da criança a vermelho, que até parecia... Não parecia muito bem, não sei, nem ficava muito bem esteticamente. Pois foram todos devolvidos, porque não respeitei as regras do... Isto é que são coisas importantes, que às vezes nós pensamos... Pronto. É preciso ter muito cuidado, já percebi. Obrigada. Nada, obrigada. Então vá, acho que chegámos ao fim. Queria dizer antes de terminarmos que podem deixar o vosso nome completo e o e-mail no chat para poderem ter acesso ao certificado, ok? Resta-me agradecer-te, Ana, foi uma partilha excelente, era precisamente isso que eu estava à espera. Quando pensei em ti, quando pensei em trazer-te, foi mesmo por causa do percurso, foi por causa dessa perseverança, dessa força, dessa garra em lutar contra tudo aquilo que encontravas à frente, não é? Em relação a obstáculos e a dificuldades. Eu acho que nós todos devemos lutar por aquilo em que acreditamos, e quando deixarmos de o fazer, a vida perde uma parte da sua beleza, não é? E algum sentido. Portanto, acho que tu és um exemplo de força, és um exemplo de superação, és um exemplo de alguém que se desafiou e que enfrentou tudo e todos para ser feliz, não é? Acho que cumpriste exatamente aquilo que eu pensei. Porque foste uma estudante, para já foste uma colega, não é? E depois, posteriormente, foste uma estudante brilhante, foi alguém que saiu com sonhos, não é? E com uma imagem da educação ainda muito romântica, não é? Tudo eram rosas, tudo era excelente, e depois esbarraste com a realidade, não é? Nua e crua, e não te deixaste ir abaixo, lutaste contra a corrente e fizeste o teu caminho, sempre convicta de que há certezas das quais não abdicas, há coisas das quais não abdicas, e pronto, e parabéns pelo teu percurso, parabéns pelo teu projeto, e pronto, tudo a correr bem. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, obrigada por me ouvirem. Espero ter sido minimamente interessante, mas acho que sim, acho que é sempre bom ouvir uma experiência. Desejo-vos a todos e a todas muito sucesso, batalhem sempre, não deixem de acreditar. E tudo o que estão agora a aprender, vocês apliquem isso tudo que é possível de aplicar. Nós às vezes chegamos ao terreno e pensamos, nunca na vida. Mas nós conseguimos adaptar isso, conseguimos, é possível. E pronto, muito sucesso para todas vocês, muitas felicidades. Se quiserem ter uma experiência em Angola, podem me contatar. Ok, excelente. Não é que eu queira que ninguém saia de Portugal, deixem isso estar. Mas se quiserem, estejam à vontade. Falávamos de manhã que a educação tem muito de amor, não é? Mas também tem uma dose de coragem, tem muito de coragem. E isto é um ato de coragem, sair e desafiarem-se. Portanto, pode ser que haja alguém aqui que tenha essa coragem. É sempre uma experiência. É isso mesmo. Está bem, muito obrigado. Obrigado a todos pela vossa presença. Mais uma partilha, né? Mais uma experiência aqui no nosso ciclo de conferências. Foi um prazer estar convosco e até segunda-feira, penso eu, na próxima partilha com a Patrícia Roberts, se não me engano. Sim? Então vá. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Muito bem. Boa tarde para todas. Aqui é boa noite já há muito tempo. Tenho que voltar ao Miradouro da Lua. Espetacular. Obrigada, boa tarde. Ou à Barra do Kwanza. Obrigada, boa tarde. Beijo, Obrigada. Boa tarde.